Então vamos começar, né, trabalhando justamente o texto. Então quero convidar você a acompanhar comigo Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, lembrando o texto principal da armadura, tirando, é claro, o contexto, está em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 a 18, né? Versículos 10 a 18. Claro que não é só esses versículos, tem todo um contexto trabalhado por Paulo, mas principalmente estão ali entre os versículos 10 e os versículos 18. E sempre tem, como a gente já comentou algumas vezes, dois versículos que eu frisei todas as semanas e com certeza hoje nós vamos frisar também, até porque é o nosso fechamento, que falam muito forte a respeito da armadura, que não é só uma questão de entender a armadura, mas principalmente colocá-la em prática, ou seja, vesti-la, ou melhor, revestir-nos da armadura. Então, Efésios capítulo 6, os dois versículos que eu sempre gosto de frisar antes de começar a ministração do dia são os versículos 11 e 13, que diz assim, versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E o versículo 13, por isso peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Nós temos então o texto, né? Dois versículos que eu citei, como eu disse para vocês, os textos principais são do versículo 10 até o versículo 18, fora os outros versículos que contextualizam, né, toda essa questão da armadura. Para nós entrarmos de fato aqui no nosso fechamento, a primeira parte do nosso fechamento, vamos aos pontos importantes, coisas importantíssimas que nós precisamos focar a respeito da armadura de Deus. A primeira coisa é justamente isso. Nós precisamos entender que essa armadura é de Deus, ela não é humana, ela é de Deus. Como o próprio texto diz, ela é de Deus, ela não é humana, tá? E segundo ponto é que ela deve ser vestida em conjunto, ou seja, ela toda. Eu frisei esses dois versículos, os versículos 11 e versículo 13, todas as semanas. E vamos hoje novamente reforçar. Toda a armadura precisa ser vestida. Nós não podemos vestir partes da armadura. Nós vamos frisar um pouco mais o porquê disso, né? Por que não pode ser só partes dela, mas é importante a gente entender. Primeiro, como eu disse, a armadura não é humana, ela é de Deus. Ou seja, ela não vem de nós, não é gerada em nós através do nosso esforço. É claro que exige esforço nosso, como nós vimos em todas as semanas, né, que nós precisamos nos esforçar em cada para podermos, né, nos capacitar em cada uma das partes da armadura, porém ela vem de Deus. Então exige a nossa parte, mas nós precisamos entender que é Deus que nos reveste dela, desde que nós, é claro, estejamos buscando por ela e nos revestindo dela. Então, entender que ela é de Deus, mas que é necessário o meu esforço para que eu possa estar conquistando ela, né? Para que Deus possa estar me revestindo dela. Não por acaso, Paulo, nesses dois versículos, versículos 11 e no versículo 13, ele frisa, se revista, pegue toda a armadura. Então ele deixa claro que exige sim, perdão, ele deixa claro que exige sim um esforço nosso para que isso venha a acontecer. Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura, lembrando que ela é de Deus. Tá? Então nós precisamos de toda essa cobertura. Vocês devem se lembrar, eu já disse várias vezes, acredito que em todas as semanas, que Paulo usou como referência a armadura romana, né? A armadura do soldado romano. E algo muito importante é que ela deveria cobrir todo o soldado, né? Todos os elementos muito bem vestidos, encaixados, né? A armadura como um todo ela deveria cobrir
todo o soldado, né? Deveria de fato mesmo revestir o soldado, para que não ficasse nada exposto, para que ele fosse atacado, uma brecha, né? Que o inimigo facilmente poderia atacá-lo, poderia acertar ele. E por isso mesmo é que nós devemos nos revestir de toda a armadura, porque nós não podemos deixar brechas, nós não podemos deixar áreas abertas na nossa vida espiritual para que o inimigo possa assim nos atingir, né? Para que o inimigo possa assim nos alcançar. Voltando aqui ao texto, versículo 10, que diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Versículo 10 e comecinho do 11. Né? Então, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então, vamos entender aqui o versículo 10, que o versículo 10 ele nos reforça a ideia de que essa armadura, na verdade, é o próprio Deus nos cobrindo. É o próprio Deus criando uma barreira contra o inimigo na nossa vida. Então, se nós pegarmos cada parte da armadura, nós vamos entender que são formas de nós trazermos Deus para perto de nós, através do quê? Da fé, da palavra, da verdade, da justiça. Lembram? Todos os elementos, o evangelho, todos os elementos da armadura. São formas de nós trazermos o Senhor para a nossa vida, para perto de nós, nos revestindo por completo e aí criando essa barreira contra o inimigo, contra a afronta do inimigo. E por que nós temos então essa orientação do Espírito Santo, né? Por quê? Porque nós estamos em guerra. Isso é algo importante que nós precisamos entender. Nós estamos em guerra. Desde quando, pastor? Na verdade, desde o momento em que você recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, né? Na verdade, desde quando você nasceu, já podemos entender que estamos em guerra, porque durante toda a nossa vida existe a guerra espiritual acontecendo em nossa vida, né? É claro que antes de decidirmos por Cristo, né? Antes de decidirmos seguir a Cristo, viver uma vida com Cristo, vamos dizer assim que o inimigo se preocupa menos, mas ele quer alcançar o máximo de pessoas possíveis. Ou seja, na verdade ele quer que Deus alcance o mínimo de pessoas possíveis. Então, por isso nós podemos dizer de que desde quando nós nascemos nós já estamos em guerra. Então nós precisamos entender isso. Isso é muito verdadeiro e é muito sério. Nós estamos em guerra, né? É claro que nós precisamos também entender quem é nosso inimigo, né? Aqui no texto falando sobre a batalha, a armadura de Deus, que é uma armadura espiritual, portanto, se tratando de uma guerra espiritual. O próprio texto diz que a nossa batalha não é contra carne e sangue, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós precisamos entender, sim, estamos em guerra, uma guerra espiritual, ou seja, a nossa guerra não é contra pessoas, né? A minha e a tua guerra não é contra o nosso vizinho, não é contra o nosso parente, não é contra o nosso colega de trabalho. A nossa guerra muito menos é contra o nosso irmão, né? O irmão da igreja. A nossa guerra não é contra pessoas, a nossa guerra é espiritual, é contra o nosso inimigo, que se chama diabo, né? Ele é o nosso inimigo. Então nós precisamos entender que nós estamos em guerra e por isso precisamos nos revestir de uma armadura, porque além de sermos filhos, servos, né, discípulos, nós também somos chamados na Bíblia de soldados, soldados de Deus. E o soldado, ele luta, o soldado luta. Então nós precisamos entender que existe guerra e nós estamos em guerra. E guerra, esse é o termo muito certo, muito correto.
Porque uma guerra, ela é feita de muitas batalhas. Então muitas pessoas têm uma noção de que vão viver uma batalha na vida e vencida essa batalha acabou os problemas. Não. Na verdade, quando nós temos o entendimento de que nós não estamos em luta, mas em guerra, isso significa que nós teremos lutas no plural. Nós teremos mais de uma luta. Nós teremos várias lutas. E esse é o entendimento de guerra. Várias lutas para serem lutadas. A diferença é que aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Ou seja, se você e se eu estamos em Cristo, nós já vencemos a guerra. Nós só precisamos travar as batalhas. Nós precisamos estar fortalecidos para todas as batalhas que vão vir e vão vir. Nós precisamos estar fortalecidos para poder lutar cada luta, cada batalha. Mas a guerra, para aqueles que estão em Cristo, já está vencida. Esse é o ponto. O problema é que muitas pessoas acham que por Cristo já ter vencido a guerra, de que nós não deveríamos ter batalhas. Né? Se eu sou filho, se eu sou filha de Deus, então eu não deveria passar por batalha? Não, sim. Porque a própria palavra que diz que nós somos mais do que vencedores e já somos vencedores em Cristo, é a mesma palavra que diz que no mundo nós teremos aflições. É a mesma palavra que diz aqui, como aqui em Efésios, capítulo 6, que nós teremos batalhas, que nós precisamos estar revestidos, que nós precisamos estar com toda a armadura para que nós possamos resistir no dia mau. Ou qual que é o dia mau? O dia de luta, o dia das lutas. Né? Então, nós precisamos estar fortalecidos, porque nós estamos em guerra. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5. 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5 diz assim: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Repetindo, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Então, aqui Paulo, escrevendo aos Coríntios, né, ele está reforçando essa questão de que a nossa luta não é contra a carne, mas que nós temos uma luta séria, uma luta muito grande para nós lutarmos. E nós precisamos estar focados nisso, né? Nós precisamos estar atentos a isso. E pensando nisso, pensando nessa corja de inimigos que nós temos que lutar, nós precisamos entender que nós não podemos lutar de qualquer jeito, né? E usar qualquer arma, né? E principalmente não é com uma armadura humana, como nós temos o próprio exemplo de Davi, em 1 Samuel 17, dos versículos 38 a 40, diz assim: Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. Aqui nós vemos um texto muito conhecido, né, clássico para nós, aonde quando Davi disse que ia lutar contra Golias e quando finalmente ele convenceu Saul
de que poderia lutar contra Golias, e então Saul disse, ok, você vai lutar então. Só que daí Saul tentou dar para Davi uma arma humana. Ele tentou dar para Davi uma armadura humana, a sua própria armadura. Porque ele pensou assim, a minha armadura é a melhor armadura que tem. Né? Ninguém do exército tem uma armadura tão boa quanto a minha, que era de Saul, que era o rei. E então ele vestiu Davi. Só que Davi percebeu que aquela armadura humana, né, não iria ajudá-lo, porque não eram as ferramentas que Deus já havia trabalhado, já havia trabalhando com Davi. Até porque a principal ferramenta que Davi carregava não era nem a sua funda, como muitos acreditam, né, que a principal arma de Davi era a funda. Não era. A principal arma de Davi era a fé. Era a confiança que Davi tinha em Deus, já que Deus já havia demonstrado isso para ele, e principalmente porque Davi caminhava com Deus. Ou seja, Davi já era uma pessoa que se revestia da armadura de Deus, com fé, com justiça, com verdade, sempre anunciando as verdades de Deus. Ou seja, Davi demonstra na vida dele, ainda muito novo, o conhecimento e a intimidade da caminhada dele com Deus. E isso era mais do que necessário para que ele pudesse derrotar Golias. Aí Deus usa uma ferramenta simples, que era uma funda, sem a necessidade de uma armadura tão desenvolvida, né, tão boa quanto a de Saul, mas que para Davi não traria para ele vantagem, pelo contrário. E isso é muito importante para nós entendermos, que muitas vezes nós buscamos armas e buscamos armaduras humanas, né, para nos proteger, para que nós possamos nos sentir seguros, mas na verdade, muitas vezes nós estamos buscando armas e armaduras que, na verdade, em vez de nos ajudar, vão nos atrapalhar, porque estão nos tirando o próprio revestimento de Deus. Porque está fazendo com que nós confiemos mais naquilo do que na proteção de Deus em nossa vida. Como Davi falou para Golias, né? Quando Davi se apresenta para Golias, Golias diz que Davi era vocês mandam para mim um moleque, né? Ele esnoba Davi, e Davi fala para Golias, você vem muito bem armado, mas eu vou contra você pelo poder de Deus. E isso me lembra muito bem o texto de Paulo, né? Para nos revestirmos na força do Senhor e no seu poder. Foi exatamente o que Davi fez para derrotar Golias, e é exatamente o que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que nós não podemos lutar de qualquer jeito, nós não podemos usar qualquer arma, e nós precisamos lembrar que não é uma armadura humana que nós temos que procurar, buscar, mas sim uma armadura espiritual, que é a armadura de Deus. Em Atos capítulo 19, versículos 13 a 16, nós temos de Cristo, né, um dado, uma informação muito importante para nossas vidas como discípulos, como seguidores de Deus. Atos 19, do 13 ao 16. Diz assim: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Que a palavra, né, em Atos, nos mostra que nos dá um exemplo onde 7
7 homens tentavam expulsar demônios falando, né, invocando, tentando, como a próprio texto diz, tentando invocar o nome de Jesus, né, para expulsar demônios. E o demônio respondeu para eles: eu conheço esse Jesus que vocês estão falando e também conheço esse Paulo que vocês estão falando, mas vocês eu não conheço. E o possuído, na verdade os demônios, né, através do possuído, foi e bateu no 7. Bateu no 7 e o 7, e a gente entende que eles apanharam bastante porque eles saíram feridos e nus. Ou seja, na briga eles acabaram perdendo as suas roupas, acabaram perdendo as suas vestes. Ou seja, eles saíram feridos e envergonhados. Eles saíram feridos e envergonhados. Isso é muito importante, gente. Sabe por quê? Nós precisamos entender muito bem o que é ter a autoridade de Cristo. Nós precisamos entender muito bem o que é ter a autoridade de Cristo. Em Lucas, capítulo 10, versículo 19, diz assim: eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Bom, parece bem contraditório, né? Parece bem contraditório, porque o texto de Lucas está dizendo que Jesus está dizendo para os seus discípulos que ele deu autoridade aos seus discípulos para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. E mais para frente a gente vê esse 7 apanhando do demônio, porque os 7 não conseguiram expulsar o demônio e ainda foram ridicularizados pelo demônio, foram envergonhados pelo demônio e apanharam do demônio. Ou seja, eles apanharam espiritualmente, emocionalmente, apanharam, né, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Eles apanharam de todas as formas possíveis, né? Eles apanharam de todas as formas possíveis. Então, como que a gente pode entender aqui? Bom, nós precisamos entender que a autoridade vem de Cristo. A autoridade vem de Cristo. E é Cristo que dá a sua autoridade a seus discípulos. Então nós precisamos entender que a autoridade de Cristo, ela é dada e ela é estrita aos seus discípulos. Ou seja, àqueles que caminham, àqueles que andam junto com Cristo, que andam juntamente com Cristo. Não é meramente para quem crê em Cristo, para quem acredita em Cristo. Não é meramente para quem se simpatiza com Deus, com Cristo e com a obra que Cristo faz, né? É de fato com aqueles que caminham, é de fato com aqueles que andam com Cristo. Porque o inimigo ele precisa olhar para você, ele precisa olhar para mim e ele precisa reconhecer em nós a autoridade de Cristo. O que aquele demônio disse para aqueles 7 homens foi exatamente isso. Ele disse: eu reconheço a autoridade de Cristo e eu reconheço até a autoridade de Paulo. Eu conheço Paulo. Por que eu conheço Paulo? Né? Por que ele disse que conhecia Paulo? Porque Paulo era famoso não apenas no mundo físico, né? Mas também no reino espiritual, mas também no mundo espiritual, por causa das obras que ele fazia. Então, os demônios, os anjos, eles conheciam muito bem Paulo, pelas obras que Paulo realizava. Por isso, o demônio diz ali para aqueles homens: eu conheço Jesus e conheço esse Paulo que vocês estão falando, mas eu não conheço vocês. Vocês eu não conheço. O que ele quis dizer com isso? Ele não quis dizer que eles não eram famosos, a questão não era essa. O que ele quis dizer foi: em vocês não está a autoridade que estava em Cristo, que é de Cristo, e não está a autoridade que está em Paulo. Em vocês não está.
Aí a gente pensa assim, porque no começo do texto diz que eles tentavam invocar o nome do Senhor. E aí a gente precisa entender uma coisa. Não existe um poder mágico nas palavras ou nas frases em nome de Jesus ou há poder no sangue de Jesus. Não existe um poder mágico nessas frases. Não é dizendo essas frases, porque talvez as pessoas se confundam, porque na Bíblia mesmo diz assim: orem em nome de Jesus, expulsem demônios em nome de Jesus. E muitas pessoas criaram uma ideia de que é só dizer essa frase e os demônios ficam com medo e saem correndo. Na verdade, quando a Bíblia diz faça em nome de Jesus, ele não está dizendo uma frase mágica para ser dita para que as coisas aconteçam milagrosamente. Quando a Bíblia diz que nós devemos fazer em nome de Jesus, está dizendo que é pela autoridade dele. É através da autoridade de Jesus. Agora, eu só consigo fazer algo pela autoridade de Jesus se a autoridade de Jesus estiver em mim. Se ela estiver em mim. Se eu chegar para alguém, para um demônio, para um espírito maligno e falar em nome de Jesus, o que ele vai ver não é o que eu estou falando, e sim o que eu tenho. Ele vai olhar para mim e vai procurar armadura. Se ele olhar para mim e ver que eu estou vestindo uma armadura espiritual, que eu estou revestido da armadura de Deus, ele imediatamente vai me obedecer. Mas não porque eu sou bom, não porque eu tenho autoridade, mas porque eu tenho a autoridade de Cristo em mim. E é a autoridade de Cristo que opera essa força e esse poder. Não sou eu, é Cristo em mim. E é exatamente o que faltou para aqueles homens no texto de Atos que nós lemos. Eles não tinham a autoridade de Cristo na vida deles. Eles não receberam de Cristo essa autoridade, né? Então nós precisamos entender isso, não são palavras mágicas, não, é o poder de Deus agindo através de nós. Por isso nós precisamos estar preparados. Por isso nós precisamos estar capacitados por Deus. Nós temos que ser discípulos, nós temos que ser soldados, discípulos, né? Nós temos que ser soldados, soldadas. Nós temos que estar caminhando com Cristo. Nós precisamos estar com Cristo para que nós possamos assumir essa autoridade que é dele, vem dele, e nós agimos através dela, né? E para que Deus nos orienta então dessa forma com relação à armadura, né? Primeiro, para que nós possamos ficar livres das ciladas do inimigo. Nós precisamos ficar livres dessas ciladas do inimigo. Olha só, se não foi uma cilada para aqueles 7 homens, né? Eu nem vou dizer que eles foram arrogantes ou prepotentes ali tentando expulsar o demônio. Talvez eles tenham simplesmente sido ignorantes. Talvez eles tenham tão simplesmente sido ignorantes. Mas o fato é que o despreparo deles, a ignorância deles, acabou fazendo com que eles fossem envergonhados. Acabou fazendo com que eles fossem feridos, mas talvez eu diria que o ferimento físico foi mínimo perto do ferimento emocional, né? Perto do ferimento espiritual que eles sofreram. Porque a forma com que eles foram envergonhados com certeza doeu muito mais do que os machucados, né? Do que os ferimentos que eles sofreram ali. Talvez, imagino eu, a dificuldade que eles tiveram de voltar a agir, né? De voltar a querer militar dentro do ministério com Cristo. Eu fico imaginando a dificuldade que eles tiveram de ter coragem novamente, de sair, não, vamos lá, vamos erguer a cabeça, vamos fazer as coisas. Porque a intenção do inimigo é sempre essa, é nos envergonhar, é nos humilhar, para que humilhados a gente não volte a exercer nossa função, a exercer nosso propósito, o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então Deus quer que nós sejamos livres das ciladas do inimigo. Nós precisamos entender que o Satanás ele não tem poder sobre nós, os filhos de Deus. Ele não tem poder sobre nós. Então o que ele vai tentar sempre fazer é nos induzir ao erro.
ele sempre vai tentar nos induzir ao erro, porque ele mesmo precisa que nós demos a ele a legalidade, né? Demos a ele a autorização de mexer conosco. Ele precisa dessa autorização, porque sendo filhos e filhas de Deus, ele não pode mexer com a gente. Ele não tem autorização, ele não pode mexer com a gente. Porque como a própria palavra diz, né, que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e os temem. E eles estão ali justamente para impedir que o inimigo haja contra nós, né? E como nós somos fortalecidos ao ponto de que o inimigo não possa nos afetar? É sendo revestidos da armadura, né? E como o inimigo trabalha? A própria palavra nos ensina que o inimigo ele anda ao derredor procurando uma forma de nos atacar. Como que ele consegue isso? Tentando nos induzir ao erro. Ele tenta justamente induzir a cada um de nós a errar. E quais são essas formas que ele tenta nos induzir? Bom, a primeira é se disfarçando, né? Ele vai tentando se disfarçar para poder nos enganar. Uma das formas que ele trabalha disfarçando é com corações cheios de boa intenção, né? Corações cheios de boa intenção. E isso tem acontecido cada vez mais, né? Pessoas que dizem, eu não sou um cristão, eu não sou muito religioso, mas eu sou uma boa pessoa, eu sou cheia de boas intenções, né? E muitas vezes as pessoas acabam caindo nisso. Muitas vezes as pessoas acabam caindo nessas situações. E aí nós precisamos lembrar da palavra de Deus em Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Olha só que pesado esse versículo do profeta Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? É muito nítido como pessoas são enganadas através de boas intenções. Nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes o inimigo ele vem disfarçado de boas intenções. Tome cuidado. Não seja pego pelo emocional. Investigue, olhe, cuidado com as pessoas que te procuram pedindo ajuda. Muito cuidado. Talvez aqueles 7 homens, talvez alguém tenha vindo até eles, falado: por favor, me ajuda, meu filho, meu amigo está lá endemoniado. E eles, cheios de boas intenções, foram lá ajudar. Só que eles não estavam preparados para isso. Tome cuidado para não ser enganado por boas intenções, sejam elas dos outros ou sejam elas suas mesmo. Muito cuidado, tá bem? Deus não trabalha com boas intenções. Deus trabalha com propósitos. Muito cuidado com isso. Segundo ponto, muitas vezes que o inimigo trabalha para tentar nos confundir é com um irmão, uma irmã, né? Cogitando muitas vezes de coisas dos homens e não de Deus. Tentando trabalhar coisas dos homens ao invés de trabalhar coisas de Deus. Mateus capítulo 16, versículos 22 e 23 diz assim: então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita isso, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Olha que texto incrível, principalmente para os nossos dias. Jesus estava falando que ele seria crucificado, que ele ia morrer.
E Pedro chama Jesus de canto e fala assim: de jeito nenhum isso vai acontecer, Jesus. Eu fico até imaginando, gente, porque eu vejo isso muito num contexto atual, quando a gente lança algo, né, um fato, quando a gente lança muitas vezes uma preocupação e alguém cheio de fé chega e não pense assim, você precisa ter fé, né? E eu fico imaginando que foi exatamente isso que aconteceu ali na conversa entre Jesus e Pedro. Jesus está contando algo que vai acontecer e é algo dentro do propósito de Deus. Por mais que não seja uma coisa boa, porque afinal de contas ele está falando que ele vai sofrer castigo, que ele vai ser penalizado e que ele vai morrer, né? Por mais que seja uma coisa ruim, mas é algo que estava dentro do propósito de Deus. E ali Pedro, ele esqueceu completamente de ver as coisas espirituais, ele deixou completamente de ver o propósito de Deus e ele foi para o lado humano. Ele foi para o lado humano. E ele chega para Jesus: não, Jesus, eu vou traduzir aqui um pouquinho, tá? Não, Jesus, tenha fé. Como se Pedro pudesse ensinar Jesus a ter fé, né? Eu fico imaginando isso. Apesar de parecer absurdo, a gente vê muito isso hoje em dia. A gente vê muito isso, né? Pessoas querendo ensinar muitas vezes outras a terem fé, mas não estão olhando para o lado espiritual da situação. Estão olhando para o lado humano, querendo muitas vezes apenas dar um ânimo para o outro. Né? Muitas vezes uma pessoa está expondo uma situação muito difícil e a outra pessoa está dizendo: não, fica frio que Deus vai dar vitória e você vai sair dessa. Mas espera aí, e se não for o propósito de Deus? E se não for o propósito de Deus? Você está dando uma falsa esperança para a pessoa. Ou você está ouvindo falsas esperanças das pessoas. Tome cuidado. Tome cuidado, porque muitas vezes o inimigo usa isso, usa pessoas para nos induzir com coisas do homem, com coisas do ser humano, para nos desviar daquilo que é de Deus, daquilo que é o propósito de Deus. Jesus, é claro, sempre, né, muito íntimo do Pai, né, não se permitiu, né, ser iludido pelo que Pedro estava dizendo e ainda percebeu ali o diabo tentando usar Pedro nessa situação. E observe, Pedro jamais ia querer ser usado por Satanás. Jamais ele ia querer ser usado por Satanás. Mas estava sendo. O texto deixa claro isso. Jesus não ia mentir. Jesus não ia mentir. Mas Jesus vira para Pedro e fala assim: afasta-te de mim, Satanás. Perceba isso. Primeiro Jesus repreende Satanás, que estava usando Pedro. Um homem que havia acabado de ser usado pelo Espírito Santo. Porque se você olhar um pouquinho para trás no texto, Pedro responde Jesus uma pergunta de Jesus e Jesus fala para Pedro que ele não poderia ter dito aquilo se não fosse através do Espírito Santo. Podemos colocar aí, ó, se a gente contextualizar, a diferença entre uma fala e outra foi de coisa de meia hora. 30 minutos atrás, Jesus estava elogiando Pedro, dizendo que Pedro havia falado através do Espírito Santo. 30 minutos depois, mais ou menos, né, contextualizando ali, Jesus está expulsando Satanás. Jesus está repreendendo Satanás da vida de Pedro. Mostrando como nós devemos estar atentos, como nós devemos estar vigiando, porque o inimigo pode pegar uma brechinha e nos fazer tropeçar, assim como ele fez com Pedro nessa situação. Outra forma que o inimigo tem de tentar nos manipular, de tentar nos induzir ao erro, é vir com meia palavra, meia verdade. Algo que eu já disse para vocês, inclusive nessa série, né, da armadura de Deus. Quero citar aqui alguns textos. O primeiro texto é de 1 Timóteo 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, aliás, olha, está falando aqui da nossa época, hein?
Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. Muito cuidado, irmãos. Eu sei que eu já disse isso, mas é muito importante a gente tomar cuidado. Nós estamos vivendo um período onde mentiras disfarçadas de verdades estão sendo espalhadas de forma inacreditável. Inacreditável. Aonde um evangelho barato está sendo disseminado pela internet, pela televisão e por vários outros veículos, até mesmo, né, fisicamente em igrejas, em certas igrejas, um evangelho mentiroso tem sido disseminado. E por falta de conhecimento, muitos têm caído. Muitos estão padecendo, como a própria palavra de Deus diz, o meu povo padece por falta de conhecimento. Por falta de ter ali um revestimento da palavra, um revestimento da armadura, né, através da palavra, cingidos com o cinto da verdade, carregando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por falta do conhecimento da palavra, muitos têm padecido, muitos têm tropeçado, muitos têm caído. E muitos têm se desviado sem perceber, achando que estão seguindo, mas na verdade, assim como Paulo falou para Timóteo, que nos últimos tempos muitos achariam que estavam caminhando com Deus, mas não estão, porque na verdade estão ouvindo palavras mentirosas, estão obedecendo a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Aí você pode pensar assim, mas eu sei muito bem discernir uma coisa da outra. Tome cuidado, porque muitas coisas que estão vindo como novas estão muito deturpadas da palavra de Deus, estão disfarçadas, muito aparentemente parecendo palavras do Senhor vindo como renovo, mas na verdade muitas delas são palavras que apenas estão alimentando o ego das pessoas, passando pano, como diria, né, o ditado, estão passando pano e não estão falando a palavra da verdade, o evangelho da salvação, a palavra de redenção. Amém? Segundo texto que eu queria colocar é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5, que diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. E é daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Amém? Muito cuidado com a fonte do que você tem ouvido. Muito cuidado com qual é a fonte de onde você tem se alimentado. O pasto que você tem comido, né? A fonte de alimentação de onde você tem se alimentado. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Estou quase encerrando a nossa primeira parte aqui. Assim como surgiram, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Mais um alerta agora, através da vida do apóstolo Paulo, a respeito das palavras de mentiras que viriam
no futuro esse que nós já estamos vivendo. Pedro também, em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. A própria palavra já dá o destino para essas pessoas mentirosas. Mas não adianta a gente dizer assim: então se esses mentirosos já vão pagar por isso, então tudo bem. Não, não está tudo bem. Primeiro, porque Deus quer salvar a todos. Segundo, porque não é só eles que vão pagar por isso. Aqueles que estão sendo enganados e seguindo esse caminho de engano também estão caindo. Então, sim, nós precisamos nos levantar. Lembrem-se, nós estamos em guerra. A guerra não são contra essas pessoas, mas é contra o inimigo que tem usado essas pessoas para poder espalhar mentiras e desviar pessoas do propósito de Deus. Nós não atacamos as pessoas. Entenda, Jesus não atacou Pedro. Ele atacou Satanás que estava usando Pedro. Ele disse: afasta-te de mim, Satanás. E depois ele orientou Pedro. Perceba, apesar da firmeza de Jesus, Jesus não estava brigando com Pedro. Ele expulsou Satanás. Falou: Satanás, sai daqui. E aí ele orientou Pedro. Pedro, não se deixe enganar, Pedro. Não cai nessa conversa, Pedro. Veja o que é do alto, veja o que é de Deus, veja o que é do céu. Não caia na conversa do inimigo. Não caia na conversa do inimigo. Atos capítulo 17, versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Uma coisa que eu sempre digo para vocês: ouviu uma palavra, você precisa confirmar na palavra se é verdade. Eu sempre digo isso para vocês. Vocês querem ver se a fonte que vocês estão se alimentando é boa ou não? Confirmem na palavra. Se a palavra de Deus confirmar a palavra que vocês ouviram, amém, receba. Agora, se ela não confirma, se a palavra de Deus não confirma, pare de se alimentar desse alimento. Pare de se alimentar nesse pasto. Porque ele não é alimento para você. E ele pode estar te induzindo ao erro. Ele pode estar te induzindo ao erro. Amém? Mais uma coisa para a gente fechar, último ponto aqui para a gente fechar, e aí a gente deixa a segunda parte para a semana que vem. Eu disse que o inimigo ele vem para tentar nos iludir através de um coração cheio de boas intenções. Eu disse também que ele vem através da vida de uma pessoa, tentando cogitar coisas dos homens ao invés das coisas de Deus. Eu também disse que ele pode vir com meias palavras, né? ou meias verdades, né? Ou a palavra pela metade, manipulando a palavra. Tomem muito cuidado quando vocês forem examinar aquilo que vocês ouviram, porque se for pego apenas textos fora de contexto, você pode se enganar achando que está confirmando a palavra. Mas na verdade você precisa ver se de fato a palavra em todo o contexto está dizendo aquilo, tá bem? Porque fora de contexto pode parecer verdade, mas dentro do contexto pode mudar, tá bom? A outra e última parte que nós vamos ver hoje é que ele também, o inimigo também, pode nos tentar induzir ao erro, vindo como um anjo de luz, como a própria palavra nos ensina. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 e 14, diz assim: porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ou seja, Paulo está falando aos coríntios, alertando a igreja de Coríntios a respeito de pessoas se colocando como pastores, né? No caso aqui ele fala como apóstolos, mas para a gente traduzir aqui para os nossos dias de hoje, né? Pessoas que muitas vezes se colocam como pastores, pastoras, ou até mesmo apóstolos, né? Porque inventaram o apostolado de novo, até mesmo como apóstolos,
e tantos outros títulos que colocam, né? Mas se passando por homens e mulheres de Deus, mas que na verdade não são. E aí Paulo diz assim, mas isso não é de se admirar, porque o próprio Satanás, ele também se disfarça de anjo de luz. Então, uma outra forma, muitas vezes, do inimigo tentar nos induzir ao erro é tentando se disfarçar de pessoas de Deus, né? Ou de anjos de luz. E muitas vezes os nossos olhos e os nossos ouvidos são enganados por essas pessoas que muitas vezes parecem ser de Deus, parecem ser de luz, mas não são. Amém?